Olá pessoal, boa noite. Então hoje eu vou estar passando para vocês noções de estatística, capítulo 21 do livro, ok? Eu vou estar iniciando e a Dani vai estar dando continuidade. Então vamos lá. O que é estatística? Durante um telejornal, o repórter divulgou uma pesquisa segundo a qual apenas 5% dos brasileiros têm hábito de ler jornal diariamente. Você já pensou em como são feitas essas pesquisas? Como é possível entrevistar toda a população brasileira para se saber a porcentagem dos leitores de jornal? Vocês já pararam para pensar? Então, como uma primeira ideia, podemos entender a estatística como sendo um método de estudo de comportamentos coletivos, cujas conclusões são traduzidas em resultados e números. Ok? Então, a ideia é a seguinte: imagine que você queira estudar alguma característica de um grupo de indivíduos. Então, a gente vai estar trabalhando aí um grupo de indivíduos. Só que esse grupo é muito grande, então não vai ter como de você entrevistar todo mundo, certo? Porque fica inviável, como que você vai conseguir entrevistar todo mundo, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou estar passando para vocês agora o que é a população e a amostra, tá? Então, a gente tem que esse grupo grande, ele vai ser a população, ok? E a gente vai então pegar uma pequena parcela desse grupo, né? Pra gente realizar um estudo ali. Então, nós temos que a população fica inviável a gente avaliar ela ali. Então, a gente vai estar pegando uma amostra, que é essa pequena parcela para a gente estar fazendo o estudo. Aí, então, você pega essa pequena parcela, né? E vai realizar seu estudo ali. Depois que você fez isso, você vai pegar o seu resultado e você vai estar fazendo uma extrapolação. Ou seja, você vai generalizar ali, com base nos dados que você teve, a sua pesquisa, certo? É claro que a extrapolação, ela não é assim, precisa, né? Quanto realmente se você tivesse entrevistado todo mundo, né? Mas é assim que a gente faz, ok? Por isso que se chama estatística também. Então, com essa extrapolação, você também vai conseguir ter ali uma noção, ela vai te dar uma boa ideia do que representa aquilo que você constatou ali no seu pequeno grupo, que no caso é a sua amostra, ok? Então, esse grupo, ele é chamado população. E essa pequena parcela é chamada de amostra. Vamos para um exemplo, então. Por exemplo, um exemplo assim do nosso cotidiano, né? Imagina que se você fosse perguntar para todos os eleitores, imagina você perguntando aí para todos os eleitores do Brasil qual é o candidato que eles querem votar, por exemplo, de presidente. Então, como que a gente conseguiria entrevistar esses milhares de eleitores, né? Não tem como. Então, como que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar ali uma pequena amostra e fazer essa pesquisa. Faz a coleta de informação, né, dessa amostra para saber qual é o candidato ali que eles votariam. Então, quem é a população nesse exemplo? Nesse exemplo, a nossa população vai ser os eleitores, ok? E a nossa amostra é a pequena parcela dos eleitores ali que a gente pegou, tá bom? Outro exemplo também é quando a gente, por exemplo, vai fazer um exame de sangue. Quando a gente vai fazer um exame de sangue, por exemplo, a gente não pode tirar todo o nosso sangue, certo? Então, a gente vai pegar ali uma pequena amostra do sangue para estar fazendo esse exame. Então, a população, no caso desse exemplo, seria o nosso sangue, que a gente tem aí em torno de 4, 5 litros, se eu não me engano, um pouco mais, alguma coisa assim. E a nossa amostra, que é essa pequena quantidade do total, é
aquele tubinho, né? Que a moça tira ali para fazer o exame, tá bom? Como então que funciona esse estudo estatístico? A gente vai pegar ali, você já tem a população, então a gente vai escolher a nossa amostra e a gente vai coletar os dados, certo? Coletando os dados, a gente vai fazer uma pesquisa, né, uma análise ali em cima dessa amostra e a gente vai organizar tudo que a gente coletou, né, fazer um estudo ali e depois disso a gente analisa. Depois da gente analisar, a gente vai ter uma inferência, que é o mesmo que concluir por meio de uma indução, certo? Você tira ali a sua conclusão. Da sua população, você pegou sua amostra, coletou os dados, analisou os dados coletados e você vai tirar a sua conclusão. Certo? Então, no mais, a população e a amostra é isso, é uma coisa bem simples, que vem ali como uma introdução de estatística, ok? Vamos então agora falar da amplitude, do Hall e a amplitude. O Hall e a amplitude, vamos primeiro no Hall, né? Por exemplo, aqui o meu exemplo são as notas de alguns alunos, né? São 1, 2, 3, 4, 8 alunos. Então, eu peguei aqui esse exemplo. Um aluno tirou 8, o outro tirou 7, o outro tirou 9, 4,5, 3, 2, 7 novamente e 8 novamente. Vocês podem reparar que esse daqui tá tudo desorganizado, certo? Porque a gente recolheu os dados e eles não estão organizados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar, fazendo um Hall, que basicamente é o quê? É eu pegar essa minha amostra, né, desses 8 alunos aqui e colocá-los em ordem. Essa ordem pode ser tanto crescente como decrescente. O que é mais comum a gente fazer em ordem crescente, certo? Então, vamos lá, organizar aqui. O Hall nada mais é do que isso, a gente organizar os nossos dados, pode ser então de maneira crescente ou decrescente. Vamos lá fazer de maneira crescente. Então, aqui nós temos o 2, o 3, 4,5, 7... O 7 novamente, como tem 2, né? Vamos repeti-lo aqui. O 8. O 8 novamente. E o 9. Então, estamos aqui com o nosso Hall, que nada mais é do que organizar, ok? Se a gente fosse fazer de maneira decrescente, ia ser ao contrário, né? 9, 8, 8, 7, 7, 4,5, 3 e 2, tá? Não tem segredo. E a amplitude, o que é a amplitude? Basicamente, a amplitude ela é a variação dos meus dados. É pegar o maior, no caso aqui, qual seria o nosso maior? Seria o 9, e subtrair do menor, que é o 2. Então, ficaria 9 menos 2, 7, certo? 7 é a minha amplitude, como o nome sugere ali, é o tamanho, né? A diferença do maior para o menor, correto? Então, essa é o nosso Hall e a amplitude. Agora, eu vou estar resolvendo um exercício que tem aqui no livro, que é o B2. Para eu estar entrando aqui nos gráficos, então, já vou fazendo o exercício e resolvendo os gráficos, certo? Pra gente ganhar um tempinho também. Olha só, exercício B2. A tabela seguinte corresponde à distribuição de frequência das camisas vendidas por uma confecção no mês de maio, segundo a numeração 1, 2, 3, 4 e 5 das camisas, ok? Então, nós temos aqui a classe 1, 2, 3, 4, 5 e o número de unidades vendidas, que é a nossa frequência,
50, 150, 250, 450 e 100. O que o exercício está sugerindo aqui pra gente? Pra gente construir os seguintes gráficos dessa distribuição de linha. Vamos construir então, né, os gráficos dessa distribuição. Vamos fazer então o gráfico de linha, o de barras verticais e o de barras horizontais. Então, pessoal, eu vou deixar o exercício aqui do ladinho para mim olhando nele. Como assim, ao meu ver, né? Temos certos assuntos da matemática que não vale a pena a gente ficar conceituando muito. Por exemplo, para a construção de gráficos, né? Porque faz parecer que é muito difícil uma coisa que na verdade não é. Então, por isso que eu já vou passar direto aqui para o exemplo. Como a gente pode perceber aqui é o gráfico de linha, né? E depois eu vou estar fazendo o de barras verticais e o de barras horizontais, certo? No gráfico de barras, ele tem esse nome, né? Porque ele já é de barras mesmo. A gente, na hora de fazer aqui, a gente vai perceber. E pode ser tanto na horizontal como na vertical. E ele é um tipo bem comum, até o gráfico de linha também, porque ele se utiliza do plano cartesiano, que até foi a última aula também que eu apresentei, né? Foi do plano cartesiano. E hoje a gente entra aí com estatística também, que cai aqui nos nossos gráficos que utilizam o plano cartesiano, tá bom? Então, o que você tem que prestar atenção, assim, basicamente, é em qual grandeza está em cada eixo. Por exemplo, aqui eu coloquei classes, as classes aqui no eixo do X e a frequência aqui no eixo do Y, certo? Então, o que a gente tem que prestar atenção, basicamente é isso. Não tem segredo. Se você não prestar atenção, você pode fazer o seu gráfico totalmente errado, né? Se você inverter aqui, você vai estar fazendo totalmente errado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que o 1, na classe 1, foram vendidas 50 camisas. Então, aqui não vou utilizar a régua. O 1, a gente vai ligar aqui no 50. 50. Na 2, foram 150. No 3, foram 250. No 4, 450. E no 5, 100. Certo? Então, o gráfico de linha, a gente vai ligar aqui os pontos, ó. Fazendo uma linha mesmo, né? O gráfico de linhas nada mais é do que você unir os pontos. No gráfico de linhas, a gente também consegue inverter os eixos. Eu até anotei aqui embaixo, eu me esqueci de falar. Por exemplo, eu posso colocar classes ali e as frequências aqui, não tem problema, certo? E o que a gente consegue analisar? Que teve aí um aumento, né, na venda das camisetas e depois diminuiu, certo? Que a frequência ali é o número de unidades vendidas de camisetas. E aqui a numeração, ok? Vamos então fazer agora o gráfico de barras verticais. Verticais, a gente sabe que eles vão ficar
assim, certo? São os mesmos dados aqui no... A gente sabe que foi 50, então... No 2, 150. No 3, 250. No 4, 450. E no 5, 100. No gráfico de barras, então, aqui, a gente liga ele aqui só pra gente ter uma ideia da altura ali, né? Porque, na verdade, aqui, daí você vai fazer uma barrinha em cima aqui do seu numeral. Pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouquinho menor. Menor não dá, senão vai ficar uma linha também, né? Então, aqui, se a gente for notar a diferença desse pro gráfico de linha, a diferença é que a gente não liga. A gente só deixa as barrinhas mesmo aqui, ó, indicando, né? Certo? Esse, então, o barras verticais, tá bom? Estou dando uma olhadinha aqui, está dando certo aí na câmera. Então, agora a gente vai por horizontal. Se vocês repararem, no horizontal eu inverti. A frequência ficou aqui no eixo do X e as classes ficaram ali no eixo do Y, tá bom? Então, vamos lá ligar. Porque o horizontal, as barrinhas vão ficar de assim, certo? Então, aqui no 1 é 50. No 2 é 150. O 3 é 200, o 3 é 250. O 4, 450. E o 5 é lá no 100. Vou fazer com essa daqui. Certo? Então, assim ficaria o nosso gráfico de barras na horizontal. Horizontal,
vertical e o gráfico de linhas, de linha, né, na verdade, a resolução do nosso exercício. Então, hoje a gente aprendeu aí sobre rol e amplitude e população e amostra. E agora a nossa amiga Dani vai dar sequência aí com as outras explicações e os outros gráficos também, ok? Então, até mais, boa noite.